Hoje, 6 de dezembro de 2012, eu gostaria de conversar com você sobre o que é ser vaso. O que é ser vaso e, acima de tudo, o que é ser um vaso cristão. Tome sua Bíblia agora e abra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 ao 21, para que nós possamos iniciar nossa reflexão no dia de hoje. Está lá escrito na 2 de Timóteo: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Vamos então agora conversar um pouco sobre o sentido que está aí a palavra vaso, que simbolicamente para a psicologia, em alguns momentos para a chamada psicologia simbólica, para a linguagem plástica do inconsciente da professora Anna Hauser, significaria o próprio útero materno, ou seja, que nós precisaríamos também renascer, né? Para, renascendo, sermos novos cristãos, né? Tem inclusive uma passagem bíblica, né, que eu tenho que nascer da água e do Espírito, eu tenho que renascer da água e do Espírito, né? Quando Jesus fala a Nicodemos, né? Inclusive o batismo na água lá de João, diz que para que você seja batizado é preciso você se arrepender. E se nós pegarmos o sentido de morte nas diversas civilizações, morte não é o fim de uma coisa. Morte seria uma transição. Então arrependimento seria um renascimento e a própria morte seria um renascimento. Então, o que é ser vaso? Aqui em Timóteo nós temos o vaso para a honra. E ele diz que esse vaso para a honra, ele será santificado e idôneo para uso do Senhor. Mas ele diz também que há vasos que são de honra, mas há vasos que são de desonra. Se nós pegássemos aqui a simbologia de um vaso vazio, você vai ver que um vaso vazio ele cabe muita coisa. Ele pode caber coisas boas, como pode caber coisas ruins. Atualmente, quando você nasce, a criança, ela é um vaso, tá? A criança é um líquido. Se eu coloco um líquido sobre a mesa, ele vai esparramar para todos os lados. Quem vai começar a botar os limites da criança? Quem vai colocar os limites são os pais. É o que a gente chama de supercensura, né? É o que a gente chama de valores educacionais, familiares, religiosos, que vão colocar esses limites na criança, ou seja, esses limites em nós. Então nós somos, na verdade, quando nascemos e vamos nos desenvolvendo, como esponjas, nós captamos tudo. Então esse vaso capta tudo. E o que vai dizer para esse vaso o que é certo, o que é errado, é o quê? O primeiro contato, a família. Quando você diz para o seu filho não, quando você diz para o seu filho, alguns pais optam por bater na mão bem de leve, não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, aqui não vem em questão, não faça isso. Você vai começando a ensinar a criança o que é o significado do não. E um pai e uma mãe que não diz o significado do não, que é permissivo demais, frustra a criança no futuro, porque a criança vai achar que tudo para ela é sim, e ela vai ouvir do mundo muitos nãos, e ouvindo esses nãos ela vai se assustar, e muitas vezes não vai saber lidar, né? São os pais superprotetores, às vezes a proteção mais prejudica do que ajuda. Quando a gente chega na adolescência, a gente não quer ouvir nossos pais, nós somos novamente vasos. E muitos jovens escutam o quê? E enchem esse vaso de quê? Do que os outros dizem. Que nem sempre o que o outro diz, o colega diz, está certo. Porque acha que os pais são caretas,
acham que os pais são antiquados e não querem ouvir o que os pais têm a dizer. Então, em diversos momentos, o nosso vaso se enche, mas em diversos momentos esse vaso se esvazia. E nós temos que ter cuidado com o que nós estamos preenchendo esse vaso. Se é para a honra ou se é para a desonra. Você vê que em algumas religiões o sacerdote ergue uma taça, né? E essa taça significa para que ele receba, né, os eflúvios espirituais de Deus naquela taça, né? O próprio Cristo, né, ergue a taça na última ceia, né? E diz que quem beber, né, do seu sangue, e fala alusão ao seu corpo através do pão e o sangue através do vinho, que é o milagre ali que nós vamos assistir, porque ele está falando que ele ia verter o seu sangue na cruz para remir os nossos pecados. E ele levou sobre o seu corpo todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas maldições, todas as nossas iniquidades. E diz a Bíblia que ele perdeu todo o seu sangue, porque quando o seu peito é espetado pela lança, dali sai água. Quimicamente, biologicamente, nós sabemos que quando sai água é porque não tem mais sangue nenhum no corpo de um indivíduo. Então Cristo verteu todo o seu sangue, é por isso que a palavra diz que o sangue de Jesus vai remir os nossos pecados, já remiu os nossos pecados. E esse sangue teria sido, né, coletado numa taça, e aí veio um mito que se criou, que é o cálice do Graal, que foi perseguido por tantas pessoas, mas esquecendo que se o sangue físico foi recolhido ou não, o maior significado do derramamento do sangue de Cristo não é o sangue físico, mas é exatamente o doar. Ele doou a sua vida para que todo aquele que nele crê seja salvo. Ele resgatou-nos da morte do pecado. Isso é a grande importância. Então Cristo é um vaso de honra que nós devemos tomar como exemplo. Os nossos pais, por mais errados que eles estejam, que a gente acha que eles estejam errados, né? Muitas vezes eles nos falam coisas certas. Então olhe que vaso você está sendo, se é um vaso de ouro, se é um vaso de cobre ou um vaso de madeira, não importa. Porque seja um vaso de barro, seja um vaso de madeira, eu acredito que Cristo, na sua simplicidade, aquele vaso que ele ergue, aquele cálice que ele ergue na última ceia, com certeza não foi um cálice de ouro, mas como carpinteiro que era, certamente foi um cálice de madeira ou um cálice de barro, porque não importava o vaso, não importava o cálice, importava o significado do momento. Você é vaso. Os cristãos começam a dizer, diz aí vaso, né? Quem é o teu oleiro? Quem é que te fabrica? Jesus Cristo. A palavra diz que Deus é o oleiro. E muitas vezes você passa por problemas porque Deus está te quebrando, te transformando em pó. Às vezes você diz, eu desci ao pó, mas esse pó é para que Cristo novamente coloque a água da vida e novamente amasse o barro para construir um vaso novo. Então você pode estar passando por um problema agora, mas pode ser que Jesus queira te remoldar para fazer de ti não um vaso de desonra como você era antigamente, mas como um vaso de honra. Pense nisso. Se você está se sentindo assim nesse momento, eu te convido para abandonar o teu caminho de erros e o teu caminho de pecados, as tuas transgressões, e aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Cristo, até agora, esteve ao teu lado e estará sempre. E se você está sentindo o pó, não esqueça, Ele é o oleiro, Ele vai te moldar e vai te fazer um vaso de honra. Mas para isso, é preciso que você se abra para receber a mensagem de Cristo, para preencher esse vaso novo que Ele construiu na tua vida. Então eu quero que agora você diga assim comigo:
Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Apaga o meu mundo de erros, a minha vida de erros, e escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, Senhor, um vaso de honra, para ser preenchido pelo teu amor, em nome